Você acha que o ambiente da academia pode ser tóxico para algumas pessoas? É muito tóxico, muito. Pode bastante. Eu acho que todo ambiente se torna tóxico, né? Se a gente ficar analisando ao redor, né? Ai, Danda, eu tô tão feliz que eu voltei a fazer musculação. Eu fico muito mais animada quando eu começo o dia me movimentando. Oba, que tudo! Fazer exercício é muito bom quando a gente engata, né? Até que esse ano eu treinei mais do que anos anteriores. Mas vou te dizer que eu não tenho uma relação muito boa com o ambiente da academia, não. Acho que é uma junção de coisas. Mas a principal é a pressão estética que é reforçada por esses espaços. Especialmente pra gente que é mulher. Fora os olhares invasivos, os comentários sem noção. Eu tô malhando agora no meu prédio. Geralmente não tem ninguém no mesmo horário. Aí facilita. Mas ouvindo você falar, eu lembrei de uma história desconfortável. Uma vez, o instrutor da academia me perguntou meus objetivos. E eu respondi que um deles era reduzir meu quadril, que era muito largo. E aí ele não fez nenhuma avaliação técnica, não olhou, só falou pra me consolar, tipo... Ah não, imagina, nem é tão grande. Beleza, vida que segue. Aí, da outra vez que eu fui, eu tava com outra roupa. Você acredita que ele olhou pra mim e falou... Nossa, seu quadril é enorme mesmo, vou mudar sua ficha. Assim, sem o menor tato. Eu fiquei muito desconfortável. Nossa, que experiência péssima. Já ouvi outras mulheres e pessoas com corpos não magros dizendo que esse ambiente pode ser hostil mesmo. É como se você pudesse frequentar a academia, mas pertencer mesmo, se sentir confortável, parece que é algo para poucas pessoas. Fora a questão da competição entre quem é mais dedicado, né? Quem levanta mais peso, quem tem o melhor shape, quem tem o maior braço. Como será que isso afeta quem frequenta as academias? Como ressignificar esse ambiente e torná-lo mais acolhedor e inclusivo? É isso que a gente vai investigar nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Clara Novaes. E eu sou a Dandara Fonseca. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto para quem quiser palpitar. Hoje a gente veio numa academia na região da Consolação, em São Paulo. É uma segunda-feira à tarde chuvosa e mesmo assim o movimento por aqui tá intenso. Vamos pro nosso papo? Entrar numa academia pode ser um desafio enorme para muitas pessoas. Ainda do lado de fora, o suor já começa, junto com a preocupação com o que vai acontecer lá dentro. Entre tantas máquinas desconhecidas, roupas coladas e a sensação de que todos ali dentro sabem exatamente o que estão fazendo, é fácil sentir que aquele lugar não é para você. Se identificou? Você não tá só. Em uma pesquisa de mercado da OnePool, metade das pessoas entrevistadas afirmou sentir algum grau de ansiedade só de pensar em se inscrever numa academia. Isso tem até nome, de intimidation, um misto das palavras academia e intimidação em inglês. E os principais motivos são insegurança sobre o próprio corpo, falta de conhecimento sobre o assunto e ansiedade social, que surge especialmente pelo medo de julgamento. Não ajuda o fato de a comunicação do universo fitness ser, muitas vezes, excludente. Se você olhar os anúncios de academias e marcas esportivas, o que vê? Pessoas magras, jovens, fibradas e quase sempre brancas. O que essas imagens dizem, ainda que de forma implícita, é que se você não se encaixa nesse padrão, talvez não seja bem-vindo. E essa exclusão vai além da publicidade. Muitas mulheres relatam que se sentem inseguras nesses ambientes. Um levantamento do Gympass mostrou que 32% delas disseram já ter testemunhado olhares e ou comentários maliciosos sobre corpos femininos. E outras 20% afirmaram ter presenciado homens forçando um contato físico inadequado com outras frequentadoras. Para trazer esses números para a realidade, a gente perguntou ao pessoal do The Summer Hunter Club, a nossa comunidade no WhatsApp, se eles sentem que o ambiente da academia é tóxico. Vamos ouvir o que eles disseram? Esses dias eu tava pensando exatamente nisso. Como esse ambiente é tóxico. Sem dúvida. As pessoas, elas te julgam pelo olhar, né? Tipo, se você não tem aquele corpo padrão, se você não se enquadra no perfil que é esperado, o que você tá fazendo ali? O olhar é de julgamento, sem dúvida. O clima, a atmosfera é bem agressiva. É a disputa para quem pega mais peso, é o bombadão que se sente no direito de não revezar o equipamento, é a fila de espera te pressionando com o olhar para liberar o exercício pro próximo. Que os instrutores das academias, principalmente todas as que eu já frequentei, sempre dão preferência para auxiliar ou homens, você percebe pela definição do corpo dele que eles têm uma certa intimidade e uma certa frequência com a academia, ou pelas mulheres que também têm corpo padrão.
Também pelo sentido de comparação, né? Quando você está treinando e visualizar a outra pessoa, ele está pegando mais peso que eu e tal, então você não consegue vislumbrar a trajetória dela lá de treino para saber por que ela já está naquele estágio mais avançado, ou às vezes ela tem uma predisposição ou de mais tempo, de mais disponibilidade para ter aquilo, então é um ambiente de alta comparação social. A arquitetura de academia é uma coisa muito opressora, né? Eu acho que o ambiente em si é tóxico pela proposta arquitetônica. Já começa com os esquemas de cores, as músicas. É mais tóxico pela arquitetura em si do que pelas pessoas que lá estão, porque no fim das contas todo mundo busca um pouco de saúde, um pouco de lazer. No meu caso, encontrei na academia 30, 40 minutos, que seja, que eu consigo desconectar os neurônios completamente. Tem sido muito bom. Ao mesmo tempo, sabemos que a atividade física é essencial para a saúde. A musculação, por exemplo, ajuda a fortalecer os ossos e prevenir doenças como osteoporose. Também diminui o risco de doenças cardiovasculares e auxilia no controle do açúcar no sangue, ajudando a evitar condições como diabetes. Além disso, a prática melhora a postura, traz maior mobilidade e flexibilidade às articulações e aumenta a força muscular, o que facilita as atividades do dia a dia, como subir escadas ou carregar sacolas. Sem contar que aumentar a massa muscular pode reduzir em até 63 vezes o risco de morte em mulheres acima dos 65 anos, de acordo com um estudo desenvolvido na Universidade de São Paulo. No lado mental, o impacto é igualmente poderoso. A musculação contribui para a liberação da endorfina, um dos hormônios associados ao bem-estar, ajudando a combater o estresse, a ansiedade e até sintomas de depressão. Também pode melhorar a qualidade do sono, a autoestima e a sensação geral de energia e disposição. E um estudo publicado na revista científica Acta Psiquiátrica Escandinávica mostrou que os benefícios vão ainda mais longe. Há uma ligação direta entre a musculação e o alívio do estresse pós-traumático. Traumas costumam causar desamparo, impotência e uma sensação de fraqueza, enquanto o levantamento de peso ajuda a recuperar o vigor do corpo e da mente, mostrando como a força física e a mental estão conectadas. Então, como equilibrar todos esses benefícios com os desafios que o ambiente da academia pode trazer? A gente conversou sobre isso com a criadora de conteúdo Polly Oliveira, que chegou aos 40 anos sedentária, mas há 6 meses deu um basta nisso e hoje compartilha nas redes a sua rotina de treinos e alimentação. Eu entendi a atividade física como algo supérfluo, um luxo, né? Algo assim para poucas pessoas. Eu não me via naquele ambiente, eu achava que não era necessário, que cuidar da saúde era ir ao médico, fazer exames, mas não especificamente ir para uma academia, né? Então, essa é pelo menos a minha 5ª tentativa dentro de uma jornada de vida, né? Mas eu estava tão mal comigo mesma que eu acreditava que aquele lugar não era para mim, que as pessoas estavam ali me julgando, que eu não ia me sentir bem. E acabou que eu acreditava nisso. E durante muito tempo eu ia na academia 2 vezes na semana, me matriculava, ia 2 vezes e não voltava mais, porque aquele ambiente me sufocava, me deixava, sei lá, uma sensação assim de desânimo, de impotência, sabe? Que aquele ambiente realmente não era feito para mim. A Polly contou que a grande mudança para que ela passasse a se sentir confortável na academia foi mental. Antes, ela se preocupava demais com o julgamento alheio, mas aos poucos percebeu que a maioria das pessoas ali estava focada em si mesma. Ninguém estava realmente prestando atenção nela. Encontrar um espaço com corpos diversos fez toda a diferença nesse processo. Hoje eu frequento uma academia que tem pessoas de 90 anos e tem adolescentes, né? Então, eu acho que uma das coisas muito legais de se fazer é ter grupos mistos de mulheres com homens juntos, com pessoas grandes, gordas, pequenas, magras, fazendo atividades físicas em grupo. Eu acho que isso foi um dos fatores que me fez muito querer continuar indo. Eu achei um local muito acolhedor. E não são todas as academias que, de fato, têm esse ambiente acolhedor neste sentido, né? O ambiente que eu estou hoje, ele tem todos os tipos de corpos, todas as idades. E isso me fez muito bem, porque eu cheguei lá e pensei assim, cara, olha só, tem uma senhorinha de 90 anos dançando. Eu consigo também. Nossa, tem uma pessoa de 40 anos aprendendo a nadar.
Então eu não tenho por que me envergonhar. E eu acho que os ambientes precisam ser assim naturalmente. Infelizmente essa não é uma realidade de todas as academias no Brasil, mas às vezes aquela academia do bairro menor, mais barata, com valor mais acessível, ela é mais acolhedora do que aquela academia de franquia que tem aparelhos novos e tudo mais. Eu acho que você precisa visitar esse ambiente e se ver ali dentro. Quando eu falo se ver ali dentro, é você ver pessoas que se parecem com você. É de você ver eu, no caso, eu queria estar num local onde tivessem mães, onde tivessem pessoas que iriam entender as minhas dificuldades, a minha realidade. Eu queria ver pessoas superando seus limites, superando suas dificuldades, porque eu entrei dentro da academia não só com obesidade, mas eu entrei com depressão, eu entrei com ansiedade, com síndrome do pânico, com medo. Então eu precisava me sentir acolhida, segura, mas mais do que isso, eu precisava ver pessoas que eu me conectasse. Faz sentido, hein? Quando o ambiente acolhe diferentes corpos, idades e histórias, fica mais fácil perceber que o exercício físico é uma ferramenta para a saúde que vale para todo mundo, e não um palco para competições ou estereótipos. Isso pode transformar não só a experiência de treinar, mas a forma como a gente enxerga o próprio corpo e a relação com ele. E como a Polly falou, nem todas as academias são iguais. Procurando direitinho, você pode encontrar um lugar onde se sinta mais confortável. Antes de se matricular, vale abusar dos day uses ou aulas grátis que algumas academias oferecem. Assim, você pode conhecer o ambiente e ver se ele faz sentido para você. Também é uma boa pedir indicações de amigos e fugir de academias que só pelas redes sociais já provocam gatilho. O ideal é encontrar um espaço que você sinta segurança, onde não exista a sensação de julgamento constante. Aliás, treinar com um amigo ou amiga pode deixar a experiência muito mais divertida e acolhedora. Um motiva o outro, especialmente quando bate aquela preguicinha. Além disso, é essencial ter a orientação de um profissional bacana. Um bom instrutor vai ajudar a elaborar um treino personalizado e explicar como funcionam os aparelhos. Isso não só evita lesões e acidentes, mas também aumenta a confiança. Saber o que está fazendo e como fazer pode transformar a forma como você se sente naquele espaço. Se a academia não oferece um bom serviço nesse sentido, talvez valha a pena contratar um personal, pelo menos no início. Hoje em dia, existem alguns serviços mais acessíveis, feitos de maneira remota ou em grupos. Vale pesquisar. Ainda assim, a Polly se sentiu um pouco constrangida no início, principalmente por causa das suas roupas. Como fazer exercício físico era algo novo na sua vida, ela não tinha peças específicas para isso. Então ia com camisetas do dia a dia e morria de medo do que os colegas iam pensar. Mas era só os hormônios do bem-estar começarem a ser liberados durante os exercícios que ela se esquecia dessa preocupação. Eu acho que a gente só precisa ir, dar o primeiro passo. Eu sei, não vai ser fácil. Não foi fácil para mim nos primeiros dias, nas primeiras horas dentro da academia, não foi fácil. Mas depois a gente simplesmente esquece, porque é o efeito da atividade física fazer a gente esquecer dos problemas, fazer a gente esquecer, né, de tudo que nos espera depois daquele local. A gente só está ali vivendo o momento e eu acho que essa é uma das coisas que eu mais me encantei pela prática da atividade física. Então, o meu conselho é: bota sua roupa, bota seu sapato, seu tênis e vai. E vai sem pensar em mais nada. Ai, Polly, tem muita coisa na minha cabeça, muito problema. Eu sei que tem, mas confia em mim. Quando você chegar lá, que você começar a se exercitar, esses problemas por alguns minutos vão desaparecer. E depois você vai ter mais clareza, mais força, mais ânimo para resolvê-los. Ouvindo a Polly falar, nem parece que até o ano passado ela estava atravessando uma depressão pós-parto, né? Foi uma fase que ela ganhou muito peso, perdeu a disposição para tudo e ficou com medo de sair de casa. Hoje, ela faz questão de dizer que a prática de exercícios físicos transformou a sua história. Não foi só seu corpo que mudou, mas a forma como ela enxerga a vida. A Polly disse que seria hipocrisia negar que se sente mais bonita agora, 23 quilos mais magra. Mas os impactos dos 6 meses frequentando a academia vão muito além do reflexo no espelho. Ela agora tem disposição para levantar da cama e consegue olhar para os desafios com a certeza de que vai dar conta. Porque eu nem acho que emagrecimento é o maior ganho, sabe? O maior ganho pra mim hoje é eu conseguir correr com a minha filha na pracinha sem quase morrer. É conseguir olhar para um prato de comida e identificar que eu estou saciada, que eu não preciso comer mais do que aquilo e que antes pra mim era impossível, sabe? Pra mim o maior ganho hoje é eu conseguir olhar pro meu corpo
e conseguir senti-lo, identificar problemas que são quase silenciosos, sabe? Como as manchas que estavam pelo meu corpo, que eu já tinha aceitado que eram naturalmente minhas, mas não eram o meu corpo falando: ei, nós estamos com resistência à insulina, nós estamos com uma pré-diabetes, vamos cuidar. E eu não conhecia isso, sabe? Então, apesar do emagrecimento ser um fator, né, mais visível, as coisas invisíveis, as coisas que só eu sinto, são muito maiores. O ânimo, inclusive sexual, sabe? O apetite sexual, tudo mudou. O casamento muda, a sua vida muda, a sua disposição, o seu... Gente, é tanta coisa, são tantos pormenores e que valem muito mais do que somente o corpo e o emagrecimento, que eu ficaria aqui horas destrinchando para vocês, com riqueza de detalhes, coisas simples da minha vida que mudaram completamente. É muito inspirador ouvir a Polly falar, mas é importante destacar que a sua transformação vem sendo acompanhada por médicos, endocrinologistas e nutrólogos. Não foi só chegar na academia e pronto, resultados imediatos. Ela também mudou a sua alimentação e fez ajustes na rotina. Vale lembrar que mudanças de hábitos não acontecem da noite para o dia, não adianta. No começo, pode parecer um esforço gigantesco, como se você estivesse remando contra a maré. Mas com o tempo e a repetição, esses novos comportamentos começam a fazer parte da sua rotina. E quando isso acontece, o processo flui com mais naturalidade. Como estímulo para ir, lembre-se dos hormônios do bem-estar que a Polly comentou. Outra dica é se reconectar com o seu corpo. Em vez de ver o exercício como uma punição pelo que você comeu, ou como um caminho obrigatório para atingir um padrão de beleza, encare como um presente que você se oferece. A cada treino você está se cuidando, respeitando o que o seu corpo é capaz de fazer e celebrando cada pequeno avanço. Lembrar que o progresso não é linear também ajuda. Ter dias mais desanimados ou não conseguir manter o mesmo ritmo faz parte. Não significa que você não dá conta. O importante é ser gentil com você, respeitar o seu processo e não desistir. Afinal, o que importa é consistência, não perfeição. Não é porque tem um monte de gente postando tá pago nos stories que tá todo mundo ultra focado. Lembre-se que ninguém posta os dias que falta academia, só quando vai. E desapegar do foco no resultado estético pode ser um grande aliado nessa jornada. Quando a gente se concentra apenas no peso na balança ou na aparência no espelho, o processo pode se tornar frustrante e até desmotivador. Mas quando o objetivo é sentir o corpo mais forte, mais funcional, ou até mesmo aproveitar a sensação de bem-estar que o exercício traz, o prazer de estar ali aumenta muito. Isso acaba criando uma relação mais positiva com a atividade física. Quem também falou com a gente sobre isso foi o educador físico Giuseppe Rinaldi, que já foi uma pessoa travada e com dores crônicas. Hoje, ele não só dá aulas de mobilidade, alongamento e movimento corporal, como também cria conteúdos voltados a ajudar as pessoas a desenvolverem um corpo mais ativo e livre de dores. Para ele, o foco no resultado é justamente o que afasta tanta gente dos exercícios. O mercado fitness faz as pessoas acreditarem que o foco delas precisa ser o ganho de massa muscular, que o foco delas precisa ser a perda de peso, sendo que isso vai acontecer como consequência de qualquer prática que tenha um mínimo de intensidade, quando feita com constância. Então, ao invés da indústria fitness propor que a pessoa encontre uma atividade que ela goste, uma atividade que ela desenvolva habilidades, que ela aprenda coisas sobre ela, que ela se divirta, que ela encontre um ambiente convidativo e, por consequência, perder peso, por consequência, ganhar massa muscular, a indústria acaba só vendendo o que seria consequência como resultado final. Outra crítica do Giuseppe ao modo como o universo fitness funciona hoje é em relação à supervalorização do fortalecimento muscular. Apesar dele ser importante, o corpo precisa ser considerado por completo e outras capacidades devem ser treinadas, como a resistência, a mobilidade, o equilíbrio, a agilidade e a consciência corporal. Ele defende que essas habilidades devem ser treinadas juntas, porque apesar da gente ter o costume de olhar para cada parte do nosso corpo de forma isolada, ele é uma coisa só. E tratar ele de forma integrada faz toda a diferença. Ainda assim, o Giuseppe reforça. O emagrecimento demora, o ganho de massa muscular demora, a melhora no condicionamento demora, é preciso ter paciência e desapegar um pouco. Essas mudanças vão acontecer como consequência de uma dedicação recorrente, mas antes outras vitórias podem servir de estímulo.
enquanto eu tô aprendendo uma habilidade nova, tem pequenas pecinhas que eu vou aprendendo. Então, todo dia eu posso ver uma melhora. Pô, olha, eu aprendi isso sobre mim. Nossa, eu não sabia que eu precisava fazer tal coisa. Então, a gente vai desenvolvendo pequenos passos, vai subindo pequenos degraus todo dia. E aí, o engajamento se torna muito mais fácil, porque a pessoa, ela tá vendo pequenas vitórias, tá tendo pequenos resultados toda semana. Não vou dizer todo dia, mas pelo menos toda semana, ao invés de um resultado lá na frente daqui 3, 4, 5, 6 meses. Impossível falar desse assunto hoje em dia sem abordar os criadores de conteúdo fitness, né? Como eles impactam seus seguidores? Um estudo publicado no Journal of Psychological Research on Cyberspace analisou 1.022 jovens entre 18 e 25 anos nos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. Os resultados mostraram algo bem curioso. Quem segue influenciadores de saúde tende a ter hábitos mais saudáveis, como mais exercícios vigorosos e maior ingestão de frutas e vegetais, mas também relatou maior sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão e humor negativo. O estudo revelou que esse sofrimento foi mais intenso entre os seguidores de influenciadores focados em dieta. Seguir essas pessoas pode acabar reforçando ideais corporais irreais, gerando insatisfação com o próprio corpo, sintomas depressivos e até comportamento compulsivo em relação a exercícios ou dietas. Além disso, o que deveria ser um autocuidado pode acabar gerando mais ansiedade e comparação. É aquela velha história, né? As redes sociais são uma faca de dois gumes. Por um lado, influenciadores são vistos como autênticos e confiáveis, o que pode ser muito positivo para engajar as pessoas em práticas saudáveis. Por outro, a glamorização de corpos sarados alimenta uma dinâmica que impacta diretamente na autoestima de muitas pessoas e direciona o foco dos exercícios no resultado estético, o que tira o prazer do processo, como comentamos anteriormente. E claro, mesmo com os perigos das redes, elas também trouxeram coisas boas. Hoje, muita gente com diferentes tipos de corpos compartilha suas experiências de forma autêntica. Isso democratiza o acesso à informação, seja para aprender a fazer o movimento certo, entender os benefícios de um exercício, ou até mesmo se inspirar com histórias reais. Pensando nisso, talvez seja o momento de reavaliar quem você segue. Que tal começar a acompanhar criadores de conteúdo com corpos parecidos com o seu? Isso pode ajudar a normalizar a ideia de que a atividade física é para todo mundo, independente da sua aparência. Também não podemos esquecer que a alimentação anda de mãos dadas com a atividade física. E o que não falta nas redes sociais são conteúdos impondo regras sobre o que pode e não pode comer. Muitas vezes criando uma radicalização em relação a determinados alimentos que nem sempre condiz com a realidade. Para falar sobre isso, a gente conversou com a nutricionista Sophie Deran, autora de livros como Pare de Engolir Mitos e o best-seller O Peso das Dietas. Sophie avaliou que, infelizmente, é comum entre frequentadores das academias a disseminação de uma visão extremista sobre os alimentos, geralmente retirada da internet. Enquanto alguns são demonizados como os ricos em carboidratos, outros são tratados quase como mágicos, como a água de berinjela. Isso é preocupante porque pode desencadear tanto um processo de desnutrição quanto um distúrbio alimentar. Mas o que eu estou vendo no meu consultório são pessoas que vão, por exemplo, ficar comendo somente frango com batata doce, até no café da manhã, porque foi falado que é a melhor fonte de proteína, a melhor fonte de carboidrato com fibras. Também um excesso de uso e de consumo de ovos, como uma fonte importante de nutriente para conseguir melhor resultados físicos. Exagerar nos ovos e no consumo de proteínas em geral pode sobrecarregar os rins, cuidado. E apesar do frango com batata doce ser nutritivo, uma alimentação variada e equilibrada é muito mais importante para o bem da sua saúde de uma forma geral. Outro grande mito disseminado no mundo fitness é que os carboidratos são os grandes vilões, quando na verdade são essenciais como fonte de energia, especialmente para quem pratica exercícios físicos. Cortar eles pode, inclusive, dificultar o ganho de massa e a perda de peso a longo prazo. Ao mesmo tempo, o que não falta é gente usando suplementos alimentares como whey protein e glutamina em busca de melhores resultados sem antes cuidar da alimentação da forma adequada.
É uma pena a gente ver um foco na suplementação antes do foco na alimentação. Então, seria bem mais interessante começar para uma alimentação mais adequada e aí ver se realmente precisa aumentar e colocar suplementação para esse ganho de musculação. Para uma pessoa que não é atleta, que frequenta a academia alguns dias por semana, realmente a gente vê que a suplementação não é necessária na maioria das vezes. O consumo de proteína médio do brasileiro costuma ser o suficiente para bons resultados em quem não é atleta. A suplementação, nesses casos, geralmente é desnecessária. Dados mostram que a ingestão diária recomendada de proteína é de 0,8 a 2 gramas por quilo de peso corporal, dependendo do nível de atividade física. A maioria das pessoas atinge esses valores só com a alimentação. E se optar por usar suplementos, é importante lembrar que a dose deve ser calculada com cuidado. Exagerar pode causar sobrecarga renal, problemas digestivos e até aumento de peso, se o consumo calórico total não for bem ajustado. Além disso, o uso contínuo de suplementos por longos períodos sem orientação pode trazer mais malefícios do que benefícios. Por isso, a recomendação da Sofia é clara: priorize sempre uma alimentação equilibrada e variada, e só use suplementação se realmente houver necessidade, de preferência com a orientação de um profissional de saúde. A nutricionista também alertou sobre a importância do equilíbrio na hora de praticar exercícios. Se alguém passa mais de 2 horas por dia na academia ou vai em horários que prejudicam o bem-estar de uma forma em geral, como de madrugada, pode ser um sinal de alerta de que a relação com a atividade física não está saudável. E a saúde, ela tem uma definição, que é um bem-estar físico, mental e social. E quando a gente começa a perder essa saúde, a gente pode alterar a saúde mental. Então, às vezes, a pessoa parece que ela está com uma saúde física muito boa, peso adequado, musculoso, parece que não tem questão de sobrepeso, nem de ganho de gordura, mas a saúde mental já está muito alterada. Então, como identificar? Observar as conversas também, conversas somente focada sobre o corpo, sobre a alimentação, pessoa que se também afasta da vida social, fica só no treinar e dormir e voltar para casa. Ou seja, fazer exercícios e cuidar da alimentação são hábitos que fazem toda a diferença na saúde, desde que não vire uma obsessão. Se a vida fica apenas no entorno disso, o que era para ser um cuidado pode se tornar um problema. Ótimo, adorei o papo. Até eu que já tô me movimentando, aprendi várias coisas importantes que vou levar pra vida. Eu também. Vou aproveitar o início do ano para procurar uma academia mais diversa. Quem sabe isso não me dá um gás? Boa! Você já começa a semana ouvindo Desenrola. Então, que tal terminar lendo conteúdos que inspiram você a levar uma vida mais solar? Ao se cadastrar na newsletter do The Summer Hunter, toda sexta-feira você recebe na sua caixa de e-mail um texto aprofundado sobre diversos assuntos, como comportamento, viagens, relacionamento e muito mais. O link para assinar está aqui na descrição do episódio. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição de Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!